Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar nos concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre o plebiscito realizado em algumas regiões da Ucrânia ocupadas pelas forças de segurança, ou seja, pelo exército russo, e que foram recentemente anexadas à Federação Russa. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, como nós estamos fazendo ao longo desses últimos meses, o acompanhamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, além do desdobramento desse conflito, um tema que veio à tona agora recentemente, dias atrás, foi a realização de um plebiscito nas províncias ou regiões ocupadas pela Rússia no território ucraniano e que culminou com a recente divulgação por parte do presidente Vladimir Putin de que esses territórios foram incorporados à Rússia, ou seja, à Federação Russa. Vamos fazer uma abordagem em cima desse tema e também falar alguma coisa a mais sobre o conflito que já se arrasta por mais de 7 meses entre a Rússia e a Ucrânia. Então, para que nós possamos dar continuidade a esse encontro, nós temos aqui Rússia anexa 4 regiões da Ucrânia. Então, essas regiões anexadas, Donetsk, que está aqui, Luhansk, que fica aqui do lado de Donetsk, Kherson, que fica aqui no sul da Ucrânia, e Zaporizhia, que fica aqui do lado de Kherson, foram regiões que, dias atrás, tivemos a realização de um plebiscito, um referendo, quando então foi consultada a população local sobre a anexação, ou seja, a incorporação desses territórios à Federação Russa. Então, o que nós temos que levar em consideração dentro dessa linha de raciocínio para entendermos essa questão mais a fundo? Ora, em primeiro lugar, que essas províncias que fazem parte aqui desse lado, do lado oriental da Ucrânia, do que nós chamamos de Donbás, onde nós temos, por exemplo, Luhansk e Donetsk, que são regiões de população com o predomínio de russos. E também, se levarmos em consideração que, mesmo em Kherson e Zaporizhia, onde a população não é predominantemente de origem russa, mas que em função da guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia, ou seja, a invasão das tropas russas, nós tivemos o êxodo de um grande número de ucranianos. Ora, ao fazer um plebiscito, um referendo, não poderia dar outro resultado senão aquele favorável à independência da Ucrânia e, posteriormente, à incorporação à Federação Russa. Então, uma coisa está atrelada à outra. O que nós temos que levar em consideração também é que esse plebiscito é ilegal, dentro do direito internacional. Ele não tem
aparato legal nenhum. Portanto, essa incorporação, essa anexação dos territórios ucranianos à Federação Russa é mais uma medida arbitrária do senhor presidente Vladimir Putin, responsável direto por essa guerra que já ceifou a vida de milhares de pessoas e vem causando danos materiais de centenas de bilhões de dólares. Quando a gente fala em perdas de vida, estamos nos referindo aos mais de 60 mil soldados russos que, de acordo com as informações do governo ucraniano ou do alto comando militar da Ucrânia, perderam suas vidas até o momento nessa guerra, e outros tantos milhares de ucranianos, tanto civis como militares, que também morreram em função de uma guerra insana provocada por uma pessoa que eu acho que perdeu totalmente o sentido da vida, o sentido da razão. Eu normalmente nas minhas aulas eu não procuro tomar partido de lado nenhum, porque o princípio da autodeterminação dos povos tem que ser respeitado, mas nesse caso de uma agressão armada a um país que não constituía nenhuma ameaça militar a uma das maiores potências militares do mundo, ora, um conflito dessa natureza, ele tem que ser criticado, porque o governo russo tem que entender que não tem o direito de incorporar territórios à Federação Russa, tem que respeitar a soberania dos estados, tem que respeitar a autodeterminação dos povos, e o senhor Vladimir Putin tem que se preocupar em cuidar da sua casa, dos problemas que a Federação Russa possui. Agora, como um herdeiro daquela antiga Federação Soviética, da União Soviética, uma pessoa que vem da KGB, ou seja, uma pessoa que tem um passado voltado a, podemos assim dizer, ações repressivas violentas, como foi, por exemplo, na Guerra da Chechênia nos anos 90, onde mais de 400 mil pessoas perderam suas vidas. Ora, a gente não poderia esperar muita coisa, senão uma linha de raciocínio sem nexo, sem uma razão, porque uma coisa é você defender o seu território de uma invasão estrangeira. A outra coisa é você criar suposições sobre uma ameaça a uma potência que detém um dos maiores arsenais de armas de destruição em massa do mundo. Isso, de fato, não cabe. Então, nós tivemos a realização desse referendo agora, há 2 dias atrás. Hoje eu estou gravando essa aula no dia 2 de outubro de 2022. Então, no dia 30 de setembro, o presidente Vladimir Putin fez um pronunciamento à nação, no qual disse que a Rússia ou a Federação Russa estava incorporando 4 regiões que pertencem, na verdade, de direito à República da Ucrânia. Agora, quando você incorpora esses territórios, em tese, isso daria direito à Rússia de usar armas de destruição em massa, em tese, tá? Para defender o território que, na verdade, não é dela, mas que foi incorporado por ela. Então, como a Rússia sofreu um revés nessa guerra da Ucrânia, ou seja, o exército ucraniano vem realizando uma contraofensiva bem sucedida, que está retomando territórios que haviam sido ocupados pelo exército russo. Então, o presidente Vladimir Putin já tem dito algumas vezes, de forma repetida, que poderá utilizar armas de destruição em massa, a bomba atômica, para defender os interesses da Rússia. Então, essa pessoa, acho que perdeu a razão, perdeu o sentido da razão, melhor dizendo assim, quando faz um pronunciamento, uma ameaça velada a um Estado soberano de que pode utilizar armas de destruição em massa para alcançar
os seus objetivos militares e geopolíticos. Então, moçada, aqui nós temos o plebiscito realizado pela Rússia nas regiões ocupadas. Logicamente, quem foi votar? Ucraniano de descendência russa e também russos que foram levados para lá e tiveram documentação adulterada para se passar como cidadão ucraniano para legitimar um referendo separatista em território ucraniano. Na verdade, é isso que aconteceu. Então não poderia o não, ou seja, a rejeição da incorporação dessas regiões, primeiro, porque boa parte da população ucraniana já não se encontra ali. Ela fugiu para a guerra. Basta lembrar que mais de 5 milhões de ucranianos estão deslocados, estão vivendo como refugiados de guerra, não só em parte do território ucraniano, que ainda está sob o controle da Ucrânia, como também em vários países, principalmente do continente europeu. Aqui nós temos a União Europeia rejeita a anexação de territórios ucranianos. Não só a União Europeia, como os Estados Unidos e outros países do mundo rejeitaram a anexação desses territórios ucranianos por ferir o direito internacional. Então, uma medida arbitrária, ilegal, feita pelo presidente Vladimir Putin. E me estranha muito essa posição do governo brasileiro de ficar em cima do muro. Então, o governo brasileiro se absteve de se posicionar, assim como alguns governos de outros países. Isso dentro da geopolítica, eu acho que pisamos mal no terreno, ou seja, jogamos a bola fora. O Brasil teria que se posicionar, porque nós não gostaríamos que o mesmo acontecesse com o território brasileiro. Então, como nós poderíamos nos omitir desse fato? Porque o Brasil está comprando fertilizante da Rússia. Isso não é motivo. Existe uma cadeia internacional de fornecedores de fertilizantes. Então, isso não é a questão que está interna, em jogo. Na questão do jogo geopolítico, nós teríamos que nos alinhar com a coisa correta, ou seja, estarmos do lado dos Estados Unidos nessa questão, do lado da União Europeia e de tantos outros países que rejeitaram e criticaram essa incorporação de territórios ucranianos à Federação Russa. Aqui nós temos a participação da população de origem russa na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que eu coloquei isso? Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte fato. Em primeiro lugar, o presidente Vladimir Putin não está no seu primeiro mandato. Exerce mandatos de presidente na Rússia, exerceu mandatos de presidente da Rússia no passado, está exercendo no presente e quando não foi presidente nesse meio termo, criou o cargo de primeiro-ministro para se manter ativo nas decisões políticas da Federação Russa. Então eu chamo a atenção porque na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o governo comunista promoveu migrações ou deslocamentos populacionais forçados de russos para as demais repúblicas que compunham a Federação Soviética, de forma a exercer o maior controle nessas repúblicas e também não só o maior controle, como também, no caso de qualquer movimento separatista, poder ajudar a deter o crescimento dos movimentos nacionalistas separatistas, mantendo esses territórios sob a influência política, econômica, militar da Rússia. Lembre-se que a Rússia, principal país da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você tem aqui, por exemplo,
O Cazaquistão, que é uma grande república que fazia parte da União Soviética, 23,7% da sua população é de origem russa. A Letônia, 26,2%. A Estônia, 24,8%. A Lituânia, um pouco menos, 5,8%. A Belarus, 8,3%. Aqui é a Ucrânia, 17,3%. Então, quase um quinto da população ucraniana é de origem russa. A Moldávia, 5,8%. Aqui nós temos a Geórgia, um percentual menor, 1,5%. A Armênia, quase ninguém. O Azerbaijão, 1,3%. O Turcomenistão, 4%. O Uzbequistão, 5,5%. O Quirguistão, 12,5%. O Tadjiquistão, 1,5%. Então, para que vocês tenham ideia, a presença do elemento russo nas demais repúblicas que compunham a União Soviética, vamos dizer assim, tem sido utilizado dentro de um discurso realizado pelo presidente Vladimir Putin, de que a Rússia defenderá os russos onde eles estiverem, ou seja, nas repúblicas que eles se encontrarem, aquelas que faziam parte da antiga Federação Russa. Razão pela qual a Rússia ela invadiu a Geórgia anos atrás, porque lá existem províncias como, por exemplo, da Ossétia e da Abcásia, que tem população de maioria russa, como agora invadiu a Ucrânia, como anexou a Crimeia em 2014, também território pertencente à Ucrânia, utilizando essa retórica desse discurso de que a Rússia defenderá o cidadão russo onde quer que ele esteja, dando, de certa forma, assim, uma carta branca para que a Rússia ela possa utilizar a força para defender os seus interesses. Eu não digo nem tanto o cidadão russo, não, mas os interesses da Rússia. O cidadão russo está sendo defendido em tese. Qual era a ameaça que eles estavam sofrendo? De perda de vida? Eles poderiam viver muito bem na Geórgia, nas regiões da Abcásia e da Ossétia, sem problema nenhum, sob o comando do governo georgiano, como viviam sem problema nenhum na Ucrânia. Agora, a partir do momento em que movimentos nacionalistas, separatistas, eles ganham proporções em determinados países que faziam parte da Federação Russa, ora, isso vai acabar desencadeando o quê? A violência, conflitos, morte e destruição. Aqui nós temos, né, a contraofensiva ucraniana. A Ucrânia, o exército ucraniano vem conseguindo obter resultados, principalmente aqui no leste, né, onde em Luhansk, por exemplo, uma boa parte do território já foi retomado pelo exército da Ucrânia. E, inclusive, no dia de ontem, no dia 1º de outubro, o exército ucraniano tomou a cidade de Liman, que era um importante, podemos dizer assim, centro de abastecimento do exército russo na porção oriental da Ucrânia. O exército ucraniano cercou entre 3 a 5 mil soldados russos e houve uma negociação para que os soldados deixassem suas armas e criou-se um corredor que permitiu a saída desses soldados russos. Eu acho até um tanto quanto meio estranho, né? Talvez o exército da Ucrânia não quis prender esses soldados russos por causa do custo de manutenção de milhares de prisioneiros de guerra, né? Enfim, então houve de certa forma uma negociação entre os dois lados e uma permissão para que, se não todo ou parte do exército russo pudesse sair da área que foi cercada pelo exército ucraniano. Pelo menos foi essa a informação que foi divulgada no dia de ontem, sábado 1º de outubro, e que circulou aqui na mídia brasileira. Então, essa contraofensiva bem sucedida está ocorrendo na porção oriental e também no sul da Ucrânia, na região de Kherson. Aqui o exército ucraniano está avançando mais lentamente, está tendo mais dificuldade.
porque a Rússia posicionou muita gente aqui, muitos equipamentos militares, até mesmo porque a Crimeia está aqui embaixo e caso o exército ucraniano ele venha conseguir obter êxito na sua ofensiva no sul do país, na região de Kherson, isso poderá criar problemas também para a Rússia na manutenção da península da Crimeia. Então, nós temos aí esse desenrolar da guerra e chegou a informação também que a Rússia voltou a enviar soldados para a Bielorrússia, então dá para se entender que dentro do contexto da estratégia de guerra, o que os russos estão pretendendo fazer? No meu entendimento, eles estão tentando reabrir a frente setentrional, a frente norte de combate, porque a capital da Ucrânia, Kiev, está relativamente bem próxima da Bielorrússia. Então, se eles iniciarem novamente uma invasão pelo norte, o que já deu errado, em fevereiro, em março eles criaram a frente setentrional e depois tiveram que desocupar, tiveram a perda de muitos equipamentos militares, muitos soldados, e agora que a Ucrânia está muito melhor preparada para a guerra em função da grande ajuda militar que ela vem recebendo da OTAN, dos Estados Unidos e de outros países que fazem parte desse bloco que está ajudando a Ucrânia a enfrentar essa agressão russa, eu acho que a abertura da Frente Norte, apesar de estrategicamente falando, seria uma iniciativa inteligente do alto comando militar russo para deslocar parte do exército ucraniano para deter uma ofensiva pelo norte, mas os russos têm que entender que a Ucrânia hoje tem mais de 1 milhão de soldados na frente de combate, que a Ucrânia hoje está muito mais ou melhor preparada do que estava em fevereiro, quando iniciou-se a invasão russa, e que isso poderá significar para o exército russo uma derrota ou uma repetição daquilo que já havia ocorrido no início desse ano. E há de se destacar também outros aspectos importantes. O presidente Vladimir Putin, através de um decreto recentemente, promoveu a convocação de 300 mil reservistas, que podendo chegar até 1 milhão de reservistas. Então, esse pessoal que está indo para a frente de combate está indo sem um treinamento devido, ou seja, 1, 2 semanas no máximo de treinamento, está sendo jogado, vamos dizer assim, na boca do leão. Parte desses soldados que já chegaram aqui no leste e no sul, ou estão morrendo, ou estão se entregando, ou estão fugindo. Então, isso para a Rússia está sendo o quê? Mais um desastre, porque a Ucrânia ela veio preparando durante meses os seus reservistas para a guerra. Então, quando a Ucrânia conseguiu formar esse exército com mais de 1 milhão de combatentes que foram treinados exaustivamente, não só pelo exército ucraniano, como também por assessores, principalmente procedentes dos Estados Unidos. Podemos assim dizer que nesse momento o efetivo ucraniano que está no fronte, que está na linha de frente, está bem mais preparado do que o exército russo no combate. Então isso pode significar e vai significar uma grande quantidade de mortos. Então acredito eu que 2, 3 meses no máximo a Rússia já tenha perdido mais de 100 mil militares na guerra. Enfim, então é mais uma ação que podemos assim considerar equivocada do alto comando militar da Rússia, que está sofrendo ingerência direta do presidente Vladimir Putin. Aqui nós temos a imagem, da cidade de Lima, no leste da Ucrânia, que foi retomada ontem pelo exército ucraniano, que já está aqui andando pelas ruas da cidade. Esse entroncamento de grande valor estratégico para o exército russo foi retomado pelo exército ucraniano, e dessa forma o exército russo está perdendo terreno
em território ucraniano, inclusive em regiões que foram anexadas à Rússia agora nesses últimos dias. Aqui nós temos os protestos que estão sendo realizados na Rússia contra a guerra e também protestos em diversas cidades da Rússia contra o alistamento forçado ou a convocação das pessoas para a guerra. Então a oposição ao presidente Vladimir Putin tem crescido muito porque, para muitos russos, essa guerra é do Putin, não é a guerra da Rússia, não é a guerra da Federação Russa, porque a Rússia não foi agredida pela Ucrânia, pelo contrário, a Federação Russa é que agrediu a Ucrânia, a razão pela qual os protestos estão ocorrendo em várias cidades. O que tem acontecido? A polícia russa tem prendido muitos manifestantes e os homens que são presos, eles são obrigados a se alistarem e são enviados para a guerra. Olha que covardia, olha que insanidade do presidente Putin, que inclusive, está falando que aqueles soldados que se renderem poderão ficar presos 15 anos na Rússia, ou seja, tu está cercado, tu tem que morrer em nome de Vladimir Putin? Fala sério. Ô Putin, acorda, meu irmão. Nós estamos no século XXI. Pô, já passou do tempo em que ditadores... Porque você é um ditador, Putin. Você não passa de um ditador fracassado, incompetente, porque se você soubesse jogar o jogo político, você manteria a Ucrânia sob a influência política e econômica da Rússia sem a necessidade de gastar bilhões de dólares por dia para manter uma guerra insana e que você sabe que o grande perdedor será você de ter atacado um país inferior da estrutura militar, no poderio militar, e está levando um pau porque não conseguiu ganhar a guerra em 7 meses e dificilmente ganhará essa guerra, a não ser que você use aquilo que não deve usar, que são armas de destruição em massa. Toma vergonha na cara, Vladimir Putin. Aqui nós temos, para que vocês entendam, esse contexto da Federação Russa. A Federação Russa é um retalho, ela é composta por várias repúblicas, Então aqui nós temos as repúblicas da Rússia, aqui nós temos as regiões da Rússia, enfim. Então, a Federação Russa ela tem uma população constituída por cerca de 77% de russos. 23% da população que vive aqui é de origem não russa. Agora, o detalhe dessa composição é que boa parte daqueles que estão sendo convocados para ir para a guerra contra a Ucrânia são das minorias. Eles estão poupando muitos cidadãos russos e mandando para a guerra as minorias que vivem num país. Olha só como é que o Putin, ele é ardiloso. É uma pessoa inconsequente, tá entendendo? Isso também tem gerado crescentes protestos. Agora, o que tem acontecido? Milhares de russos, homens que estão em idade de ir para a guerra, estão fugindo. Não se sabe ao certo quantos russos deixaram o país em uma semana, mas as estradas estavam mostrando, através das imagens coletadas, engarrafamentos de 15 quilômetros, ali perto da fronteira da Geórgia, na fronteira com a Finlândia e outros países que fazem fronteira ali com a Rússia. O êxodo de russos fugindo da guerra é algo assim surreal. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Estou deixando aqui mais uma vez os grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo todos os meus materiais em PDF para os alunos que queiram estudar, utilizá-los para terem uma melhor preparação. Lembrando a vocês que o canal GeoGênio não é monetizado, ele não tem fins lucrativos, é um canal criado para a democratização do ensino da geografia e ajudar muitos jovens que não têm condições de pagar um cursinho, por exemplo, a ter uma preparação e em busca do seu sonho. Seja ele o sonho na carreira militar, seja ele o sonho, por exemplo, numa carreira técnica, numa carreira de vestibular, enfim.
O canal Geogênio, ele é isso. É um canal simples que só pede a você que está acompanhando do Brasil afora que ajude a divulgar esse canal. Não financeiramente, porque nós não pedimos ajuda financeira, nosso canal não é monetizado e tudo aquilo que eu faço é para ajudar você que está se preparando em concurso. Só peço que ajude a divulgar esse trabalho para que alcance um número maior de jovens e pessoas que estão se preparando para diferentes concursos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!